E aí, galera, tudo bem? Então, hoje estava dando uma olhada numa das aulas do curso, né, que é Liderando Você Mesmo, a aula, né, do primeiro módulo, e eu quis trazer algumas coisas que eu falo lá, tá, para reflexão aqui, né, e esse ponto que eu quero falar sobre liderança, né, o que que é liderança? E eu não quero trazer aqui as 7 pontos, não sei o que, de liderança, porque isso tudo é balela, né? E isso aí, porque muitas vezes até não é nem liderança, isso é gerenciamento, né? Se tu pegar esses livros de liderança, tem ponto, tu vai olhar, vai ser que eles estão falando sobre gerenciamento e não liderança. E o liderar é liderar nós mesmos para depois a gente liderar os outros, ou seja, a gente tem que cuidar da gente antes para cuidar dos outros. Só que agora a pergunta é essa, né? O que que é liderar? E aí muita gente vai lembrar do e vai achar que o líder é aquele cara forte, aquele cara que atropela tudo, que passa por cima, que tem força, que é invencível, né? Às vezes é essa imagem que a gente tem e talvez é essa imagem que faz a gente não acreditar que a gente pode ser um líder, né? A gente acaba confundindo muitas vezes autoridade com liderança, né? E o que que eu quero trazer aqui, né? Como essa imagem aqui que eu coloquei, e eu acho bacana essa analogia, e para a gente falar de liderança, é o veleiro esse, né? Esse veleiro, ele tem um capitão. E esse cara que é o capitão, ele é um cara que, vou dizer assim, que pode nos dar uma aula gigantesca de liderança. Por quê? Porque o capitão, ele sabe que ele tem que conduzir o barco e a tripulação por um lado. Porém, ele sabe o que que tem à sua volta. Então eu trago aqui uma definição aqui, ó, vai passar aqui na telinha aí, que é o líder, né? Ele entende o mundo à sua volta e traça estratégias para chegar onde deseja, com as ferramentas e os recursos que possui. Então o que acontece? O cara que está nesse barco, o líder que está nesse barco, ele sabe que o barco dele é frágil, que o barco dele precisa de vento, ele sabe que se enfrentar uma tormenta, talvez ele afunde. Ele sabe que se não tiver vento, talvez o barco pare. E ele está preparado para isso. Ele está preparado como? Ah, ele usa as ferramentas. Vai ter o radinho, vai ver as coisas para ver se vai ter tormenta. Se ele tiver uma tormenta, ele como líder, qual que é o objetivo dele? Ah, levar todo mundo para tal lugar são a salvo. Ou seja, se ele tiver que voltar, ele volta. Se ele tiver que sair, ele sai. Se ele tiver que parar em algum lugar, ele para. Porque ele é o cara que está sabendo o que está acontecendo e ele vai usar isso a favor. Ou seja, ele tem conhecimento daquilo. E outra, líder tem que ser humilde para poder saber isso. Bah, se tiver que voltar, vou voltar porque a gente vai recomeçar amanhã. Outra coisa, não vai ter vento, então ele tem que saber que talvez vai ter que levar mais comida e que não adianta ficar brabo e brigar nem nada, porque vai ter os dias com vento e os dias sem vento. E aí o líder vai ter que fazer o quê? Quando tiver vento, vamos trabalhar. Botar todo mundo para trabalhar. Quando tiver parado, vamos reduzir, guardar energia, né? Arrumar as coisas que tem que arrumar para a gente seguir. Então o que acontece? O líder vai usar e vai entender tudo que está acontecendo à volta para chegar no objetivo. E a gente dentro da vida tem que entender um pouco sobre isso. Entender onde é que a gente pode, quando a gente age e quando a gente não age. Quando a gente recua e quando a gente avança. Quando a gente gasta energia e quando a gente não gasta energia. Quais que são as forças que são superiores a nós e quais que são as ferramentas e recursos que a gente pode usar para aproveitar essas forças que existem. A natureza ela é muito sábia nisso e a natureza tem muita força. Dentro do curso, eu coloco lá os 4 pilares de forças e de influências que agem sobre a gente, e no curso eu aprofundo eles. Aqui eu vou falar só os pilares mesmo. Que um é os astros, né? Ou seja, o sistema solar, vamos colocar dessa forma, incluindo tanto os planetas, como o Sol, como a Lua, né? Como satélite. A família, né? Onde a gente entende a importância dela na formação da nossa personalidade, né? A sociedade,
uma força também gigantesca dentro da nossa realidade, de como a gente vê o mundo, né, de como a gente é influenciado, e o nosso corpo. O nosso corpo também agindo de forma violenta. E no curso eu falo um pouco mais sobre como os nossos padrões, né, cerebrais vão, por exemplo, gerar, né, componentes químicos, né, enfim, tudo isso mais. E aí o que acontece, né? A gente tem essas forças e essas influências acontecendo sobre a gente. E a gente tem que entender isso. Eu não posso ir lá e brigar com meu pai, com a minha mãe, porque eles foram assim no passado. Não, tem que entender e agradecer, porque eles são forças e eles me deram uma parte de quem eu sou hoje. Ah, eu vou reclamar da sociedade? Não, não vou reclamar da sociedade. Eu vou simplesmente entender como ela é. Não adianta eu querer brigar com a sociedade sendo pequeno. Eu vou ter que entender, tá, isso aqui, essa briga eu ganho, não ganho, aqui que eu posso aproveitar da minha vida aqui. Então hoje a gente vê muito isso aí, estamos brigando, polarização e tal, papapá, e as pessoas esquecem de cuidar da própria vida. Tem relacionamentos ruins, enquanto poderiam estar fazendo a sua parte, né? Que é isso. Ah, não tem vento, vamos arrumar as coisas aqui e tudo mais. Ah, não vou ficar brigando aqui com o vento, não sei o quê. Não, eu aceito a minha pequenez aqui e eu tenho humildade para entender que eu tenho o que eu tenho que fazer isso aqui. O meu mundinho é isso aqui. A minha capacidade é isso aqui. E isso não é ser pequeno, isso é ser humilde. Porque quando eu tiver a oportunidade de fazer algo grande, eu faço algo grande. Porque daí eu sei que aquele é o momento. Os astros, né? Eles influenciam totalmente sobre a gente, mas eu não tenho poder nenhum sobre ele. Os astros, então, eles nos influenciam também, né? Gerando vitamina, sol, por exemplo, vitamina D, marés, enfim. Não adianta eu brigar com um aumento de maré, não adianta eu fazer qualquer coisa que não seja específica. Claro, hoje a gente tem a tecnologia, né, que acaba parando algumas arestas aí, mas ela é uma ferramenta que a gente usa. Mas para ter noção, hoje, mesmo com as ferramentas, a gente não prevê temporal. Melhorou a previsão, mas não se prevê todos, né? Não se prevê um vulcão, enfim. Então, a gente tem que entender isso, né? E essa parte do corpo é a parte que ela acaba sendo um resumo, né, dessas coisas, porque corpo eu digo aqui do cérebro, parte principal, né? Claro que outras partes do corpo elas estão gerando, produzindo coisas, né? Produzindo enzimas, moléculas, enfim, um monte de coisas aqui, e que isso tudo está acontecendo. Então, olha só, se eu como mal, isso influencia em mim. Se eu como bem, isso influencia em mim. Se eu penso positivo, isso influencia em mim. Se eu penso negativo, isso influencia em mim. Olha como é que é. Então, assim, a alimentação influencia. Se eu fico mal da barriga, isso influencia em mim. Então, no final das contas, e é o que eu proponho aqui, é que o nosso papel dentro do todo de liderança é muito pequeno. Nosso papel, por exemplo, o papel do comandante é só levar o barco. Né? Parece simples, só que olha a quantidade de coisa que está agindo sobre ele e ele está tomando escolhas frente às coisas que vão acontecendo. Só que o cara, para ser capitão e chegar nisso, ele tem que estudar muito, tem que estar muito consciente de tudo que está acontecendo, ele tem que aprender a ler, né? Se está vindo uma tempestade, tem que aprender a ler o vento, tem que aprender a ler as ferramentas, aprender a ler tudo isso. E a gente não aprende a ler nada. A gente simplesmente vai vivendo. Como é que a gente vai influenciar? Como é que a gente vai se liderar? Se a gente não lidera nós mesmos, como é que eu vou liderar outras pessoas? Então, assim, a liderança, ela vem disso. Ela vem dessa percepção humilde do nosso redor e de entender as forças que vão acontecendo e a gente vai agindo com elas. É escolher quais as ferramentas e forças que eu vou usar a meu favor quando eu precisar e quais que eu vou tentar sair fora de quando eu estiver, tipo, fugindo, né, ou num estado ruim.
Mas eu vou entender, para liderar, tu tem que entender a tua pequenez dentro de tudo isso. Tu tem que entender que a gente sofre influências gigantescas e o que sobra para nós de escolha é muito pouco. Tu tem que entender que quando tu tem um acesso de raiva, ele é por causa de um gatilho que foi assim, 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 tu tem que perceber que ele tá vindo para destinar ele para outro lugar. Porque tu não vai controlar a tua emoção, ela vai vir igual. Então, assim, vamos pegar essa sacada para levar para nossa vida e começar a perceber isso. A gente liderar primeiro nós, começar a entender as coisas e depois, talvez, pensar, e se for o teu desejo, de buscar liderar outras pessoas. Uma responsabilidade muito grande que tu tem, né? Então, espero que tenha feito sentido o que eu tô falando hoje. Espero que faça você refletir na forma como vem fazendo as coisas. Meu propósito é esse, é fazer você parar para pensar, começar a tomar mais consciência, e com mais consciência tu vai controlando, né, e vai tendo a tua jornada, a jornada da tua vida, de uma forma mais interessante, mais inteligente, colhendo melhores resultados e não sendo o resultado 100%, entende? Eu espero que tenha gostado. Se gostou, dá um joinha. Se tu acha que é interessante para alguém aí, compartilha, né? Se inscreve no canal para receber os vídeos que vão chegando. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, comentário, crítica aí para a gente melhorar, fica à vontade, coloca aí nos comentários que é bacana a gente ter interação para conseguir ir evoluindo aqui. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo e até mais.